Gravação. Pode começar. Pessoal, é um grande prazer, eu como pró-reitora de extensão, fazer a abertura da nossa 11ª Semana Verde, 6ª Semana da Responsabilidade Social. O objetivo aqui hoje é nós trabalharmos esse despertar a consciência ambiental e sustentável entre os estudantes do Unifacef, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em específico o Objetivo 6 e o Objetivo 12. O Objetivo 6, ele fala em assegurar a disponibilidade e gestão saudável da água e saneamento para todos, abastecimento para enfrentar a escassez de água, apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais para melhor gestão da água, e o objetivo 12 trata de assegurar os padrões de consumo e produção sustentável e, de maneira específica, até 2030, alcançar uma gestão sustentável e uso eficiente dos recursos naturais e garantir que as pessoas em todos os lugares tenham informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza. Então, nós idealizamos esse evento, eu como pró-reitora de extensão, juntamente à professora Flávia, coordenadora de extensão, e convidamos o professor João Batista Comparini, nosso vice-reitor, para falar aqui para nós sobre o uso racional ou racionar o uso. O professor João Batista Comparini é professor da casa, professor do curso de Engenharia Civil. Ele é engenheiro civil pela Politécnica da USP, mestre em hidráulica e saneamento pela Politécnica da USP, doutor em hidráulica e saneamento pela Politécnica USP, engenheiro em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, especialização em tratamento de esgotos no Japão, MBA em Gestão Empresarial pela FGV e trabalha nas áreas de pesquisa de saneamento básico e meio ambiente. Então, nós convidamos o professor Comparini e é uma grande honra ele compartilhar essas ideias conosco. Ao final da fala dele, nós vamos lançar um desafio para vocês, ligado aí à economia de água, então trabalhar esses conceitos teóricos que ele vai nos trazer de maneira prática, e para informar a todos, ao final da palestra, assim como ocorreu na ocasião do fórum, nós vamos disponibilizar um link de Google Forms para vocês preencherem a título de participação no evento e depois fazerem jus aí ao seu certificado. Então, eu passo a palavra ao professor João e muito obrigado pela participação de todos vocês, estudantes do Unifacef. Bom, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, espero que, enfim, a gente atenda aí a expectativa de tanta gente, né, que está participando conosco, né, quase 500 colegas, né, 500 estudantes aí do Unifacef, e a ideia aqui é tratar de um tema que para mim é muito próximo, né, falar de água. Eu trabalhei 41 anos com saneamento básico no campo profissional, fora o tempo aí de academia, né, como professor ou como aluno, né, em faculdade, em mestrado, doutorado. Mas, enfim, é uma palestra que eu diria, eu montei de uma maneira que não fosse uma palestra eminentemente técnica, eu diria que é uma palestra mais filosófica até a respeito da água do que provavelmente técnica, já que o nosso público hoje é tão diverso, né, das diversas carreiras aí de graduação do Unifacef. Então, agradeço a presença de todos e vou compartilhar aqui o slide para a gente ver o roteiro da nossa discussão de hoje. E, ao final, aí a gente debate o que for. Ixi, eu preciso que alguém habilite aqui para que eu possa compartilhar meu slide, que agora está desabilitado. O Marlon é o host. Habilita o professor João? Se já... Ainda não. Não. Cadê o Marlon? Opa, agora sim. Obrigado, Marlon. Vamos compartilhar aqui. Espero que todos estejam vendo, né, os slides. Então, essa palestra chamada
de água, né? Uso racional ou racionar o uso, ela faz parte da Semana de Responsabilidade Social do Unifacef e da 11ª Semana Verde aqui do município de Franca. E a gente deu o título de uso racional ou racionar o uso justamente porque nós estamos vivendo um momento, para quem acompanha aí, qualquer tipo de mídia hoje está tratando desse assunto, né? Seja por questões econômicas, seja por questão de abastecimento humano mesmo, né? A questão da água hoje é um debate e não debate frequente nas mídias e não só aqui no Brasil, né? É um debate no mundo todo. E vocês vão ver por quê com alguns elementos que eu vou trazer aqui na apresentação. Antes de iniciar propriamente sobre falar sobre as questões da água, né? Eu nunca gosto de começar uma fala sem contextualizar um pouco, né? Então nós vamos falar um pouco sobre a realidade não é o que parece, desenvolvimento econômico do nosso planeta, que são dois temas que eu tratei numa palestra no ano passado, mas eu faço questão de repetir porque eu acho que ele traz consciência para a gente, né? No fundo, tem algumas coisas, pessoal, que eu sempre pensei o seguinte: todos nós, cada um de nós, né, tem que agir mais ou menos como um padre ou um pastor, tem que repetir todo domingo a mesma coisa, porque senão a gente esquece de onde é que a gente está, a gente não se localiza, né? Depois nós vamos falar da situação dos recursos hídricos no planeta, se é preocupante ou não, no Brasil, em Franca, e a relação disso com as mudanças climáticas, né? Para no final, então, a professora Melissa tratar do nosso desafio aí que vai ser proposto. Então, vamos lá. A realidade não é o que parece para a gente contextualizar, né? A gente olha uma catarata como essa, não é uma cachoeira, né? Um volume de água imenso. Não é bem isso que acontece em várias regiões do planeta, em várias cidades. Não é essa a realidade atual, né? E eu sempre gosto de conversar um pouco sobre isso, né? Onde é que a gente está, né? Como é que a vida se estabelece aqui nesse minúsculo planeta que está vagando aí pelo espaço sideral, né? O nosso sistema solar, pessoal, é um cisquinho, né? Uma pequena região de uma galáxia chamada Via Láctea, né? Sistema solar, né? Aqui dentro dessa bolinha ainda tem o Sol, os planetas, um monte de estrela aqui dentro, né? Não é isso? Que a gente já estudou aí na geografia e em outros cursos, né? E essa Via Láctea, que é uma galáxia, né? O que se estima é que tem uns 100 bilhões de estrelas numa galáxia, né? E o nosso universo tem 200 bilhões de galáxias, né? Estimativamente, são números redondos, é óbvio, né? Mas, enfim, é para a gente ter a noção, a exata noção de onde é que a gente sobrevive, não é isso? E aí, quando a gente pensa assim, ó, que nesse pequeno planeta que está inserido aqui, no sistema solar e na Via Láctea, você ou eu, né, qualquer um de nós, né, nós somos um entre 7,5 bilhões de humanos, que é uma espécie, né, o Homo sapiens é uma espécie entre 14 milhões de espécies que vive nesse planetinha, que faz parte de uma galáxia com 100 bilhões de estrelas, dentro de um universo com 200 bilhões de galáxias. Eu acho que isso dá uma certa dimensão. Se nós achamos que nós somos tão importantes, e somos mesmo, né? Como seres humanos inteligentes, mas assim a dimensão do que existe no nosso entorno, né? E a gente vai tratar disso olhando para as seguintes coisas, ó. No nosso pequeno planeta, né? A vida só se estabelece aqui no nosso planeta, aqueles 14 milhões de espécies, das quais nós somos uma espécie, que tem 7,6 bilhões de indivíduos, né? Ela se estabelece, por exemplo, na Terra, precisa do ar atmosférico e da água, não é isso? Só que, assim, o nosso planeta, se ele tem 12.700 quilômetros de diâmetro aqui, a camada que a gente aproveita dele é uma casquinha de laranja, aquela velha imagem conhecida, né? 50 a 70 quilômetros, 5 a 70 quilômetros só de profundidade aqui. Quer dizer, é muito pouco que nós temos de solo, vamos chamar assim, ou de rocha, enfim, do que quiserem chamar, que a gente pode aproveitar. Não é nada, né? 5 quilômetros vai
dá para ir no Unifacef ali no Galo Branco, no máximo, né? Mais ou menos. Não é isso? E ar? É a mesma coisa. Ó. Se a gente pegar a superfície terrestre aqui, a camada onde tem os elementos químicos que nós precisamos para respirar, né? Tem 11 quilômetros, mais ou menos, só. Quer dizer, não dá para atravessar a cidade de Franca, 11 quilômetros. Né? Olha como é muito pequeno isso que nós temos disponível em termos de terra e de ar para sustentar todos esses 14 milhões de espécies com tantos bilhões de indivíduos aí, cada espécie, não é isso? E é nessa camada aqui, não é o tema de hoje, é nessa camada que a gente joga tudo que a gente, os resíduos de poluição atmosférica, não vamos esquecer disso. Só 11 quilômetros, isso fica lá circulando em volta do planeta, né? E a água? Todo mundo sabe que o nosso planeta, 30% da cobertura dele aproximadamente é de terra, né? E 70% coberto por água, por isso que a gente chama de planeta água. No entanto, pessoal, se toda essa água do planeta coubesse num litro, o que a gente tem de água doce na superfície, que é o que a gente enxerga, nossos grandes rios, lagos, etc., de água doce, seria muito menor que de uma gota de água. Essa gota aqui está muito grande para representar, só que ela não apareceria aqui se eu diminuísse mais o tamanho da imagem dela. Né? Quer dizer, ao mesmo tempo que, quando eu falo que a realidade não é o que parece, é porque assim, nós andamos aqui na região de Franca, por exemplo, vamos até Rifaina, Iraci, etc. Nós temos o Rio Grande aqui próximo, né, com represas enormes. Uma maravilha. Mas não é isso que acontece no nosso planeta. E nós vamos ver um monte de números a respeito disso. Né? Ou seja, a mensagem que eu peço, se vocês não quiserem depois guardar nada do que eu disser à frente, mas que eu peço que cada um de vocês reflita, 5 minutos que sejam, 10 minutos depois nas casas de vocês, é sobre isso, né? O que nós temos disponível, a quantidade de espécies vivas e que é melhor cuidar enquanto a gente ainda não pode buscar nenhum elemento desses em outro planeta para a sobrevivência nossa. Tá bom? Aí, ainda na contextualização, tem um slide a respeito disso aqui que eu acho importante a gente conversar, né? Quer dizer, tem dois conceitos que eu julgo importantes serem comparados. Né? Um é o que a gente chama de desenvolvimento humano ou progresso. E o que é esse progresso ou desenvolvimento humano? É buscar alcançar objetivos que as sociedades modernas definiram, né? De segurança, liberdade, bem-estar, justiça social e proteção do ambiente. Esses são elementos que têm que ser considerados para que a gente possa chamar que uma sociedade está progredindo, que a gente possa verdadeiramente dizer o que é progresso. Porque, em contraponto, o desenvolvimento econômico, que é o nosso modo de vida habitual hoje, ou o crescimento econômico, na verdade, ele é um processo de acumulação de capital, para melhorar os padrões de vida das pessoas. Mas não quer dizer que o processo de acumulação de capital tenha levado a atingir esses requisitos aqui que efetivamente a gente chama de progresso. Agora, o nosso desafio, o que é? Compatibilizar essas duas coisas aqui. Não precisa ser antagônico, esses interesses não precisam ser antagônicos. Né? Quer dizer, será que com todo o conhecimento que a raça humana desenvolveu ao longo de milênios, a gente não consegue compatibilizar crescimento econômico com esses outros objetivos de progresso? É claro que consegue. Né? É isso que nós temos que buscar. Quer dizer, nós precisamos compatibilizar, né? A ideia de progresso, né? Um monte de gente importante lá discutindo o que fazer para melhorar, né? Nem sempre fazendo isso, mas combinando outras coisas, mas, enfim. E a realidade do progresso, né? Que essa imagem mostra muito bem uma ausência total de saneamento básico e que não reflete de forma nenhuma a ideia de progresso, né? Quer dizer, quando a gente olha isso, para terminar essa parte inicial aqui dessa nossa conversa, essa aqui é uma imagem da Idade Média, né, de 1000 anos atrás, e essa é de hoje. Quer dizer, em 1000 anos, não conseguimos mudar essa situação? Mas como, né? Falta conhecimento? Não falta, né? A gente vai para o espaço hoje, né? Fomos para a Lua,
Isso aqui é uma imagem da estação de tratamento de esgoto de Franca, que tem um monte de tecnologia embarcada aqui, não é isso? Quer dizer, é conhecimento que falta para a gente atingir a realidade do progresso, né? Será que é lei? São leis, regulamentos que faltam? Né? A Constituição nossa fala o seguinte, ó, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Bom, embaixo dela tem milhares de leis falando de meio ambiente, não é isso? Tá bom, então se não é conhecimento que falta e nem legislação, é dinheiro que falta? Ué, mas dá para construir estádio dessa forma aqui lá em Manaus, onde tem 2 times de futebol que jogam uma vez por mês e não tem dinheiro para cuidar da água, do saneamento? É estranho, né? Quer dizer, quando a gente olha o que o homem tem feito, ó, na verdade, que o homem, né, genericamente faz é extrair recursos naturais, seja da água, do solo, enfim, e transformar em bens úteis, que a gente considera úteis, né, para o nosso modo de vida. Agora, será que nós precisamos superexplorar os recursos naturais que nós temos ou dá para ser mais parcimonioso nisso, né? E essa superexploração leva ao quê? Quando a gente vai transformar esses recursos em bens? Em resíduos, né? Em poluição. Quer dizer, essa forma de enxergar esse processo, vamos dizer, que a sociedade humana adotou para viver, ela não faz sentido, né? Se todos nós tivermos consciência dos 10 quilômetros de solo, 10 de ar e a água doce que tem disponível aí para sobrevivência, nós vamos ver que não faz o menor sentido superexplorar e gerar resíduo em excesso. Ou seja, temos que buscar outra maneira de viver. Ok? Então, se eu tiver que escolher a parte mais relevante que eu entendo dessa palestra ou dessa conversa nossa, pega desse slide para trás aqui, reflete 1 minuto que seja cada um, para a gente, enfim, acordar para onde nós estamos indo, né? Bom, mas vamos falar um pouco da água aqui, então, né? Dos recursos hídricos do nosso planeta, né? A gente olha essa imagem aqui e fala, nossa, está meio seco esse lago, né? Não é no Brasil, né? Isso aqui é na Califórnia, né? Quer dizer, o mundo inteiro está sofrendo com a questão de escassez hídrica, né? O mundo todo, não. Lógico que tem algumas regiões do planeta que são privilegiadas, mas nós vamos falar sobre isso também, né? Quer dizer, quando a gente pega esse mapa aqui, ó, que é de uma instituição internacional que cuida da água, né? Essa WRI aqui, né? E é de 2019 esse mapa, né? E aqui é uma comparação entre retirada de água e disponibilidade de água. Quer dizer, quanto mais escura a cor aqui no mapa aqui mundi, né? Expandido, é que a extração de água já está chegando próximo do total disponível. Quer dizer, se eu pegar aqui algumas regiões do México, aqui próximo do Chile, se eu pegar aqui o norte da África, se eu pegar aqui ó, a Itália, aqui, ó, escurinho, ó, Espanha, alguns países da Índia, né, que tem 1 bilhão de habitantes, essas regiões estão numa situação de já estar explorando mais de 80% do que existe de disponibilidade de água, considerando a região essas regiões como um todo, né? A gente olha o Brasil aqui, né? Você olha um pouquinho amarelo aqui só, é baixo ainda, né? Aqui baixo, baixo a médio, alguns lugares mais amarelinho, quer dizer, em termos globais, o país tem muita água, né? O problema é que, vamos dizer, nem sempre a água está onde a gente quer e na qualidade que a gente quer, né? Porque nós vamos falar sobre isso, né? O Brasil tem muita água, mas precisa ver se ela está disponível onde a gente quer, né? Olha, é só entrar na internet ou pegar jornais ou se televisão. Eu peguei algumas manchetes aqui, ó, para trazer para vocês dessa fonte aqui mesmo, ó, World Resources Institute, né? Países do Oriente Médio são considerados os de maior estresse hídrico. Isso aí é normal, todo mundo fala, bom, lá é seco mesmo, né? Isso aí sempre foi, né? Mas aí começa assim, ó, as capitais chinesa e russa, Pequim e Moscou, são classificados como extremamente carentes de água, embora os países não sejam. Quer dizer, quando você olha o país como um todo, a China e a Rússia, tem muita água por lá,
Só que onde tem muita gente também não tem muita água. Já tem carência de água. A Índia tem próximo de 1 bilhão de habitantes, né? E as notícias são essas, ó. Vem enfrentando desafios críticos sobre o uso e gestão da água. O México enfrenta situação grave. 15 dos 32 estados são classificados como extremamente carentes, quer dizer, metade do México tem carência de água. Chile, 10 das 16 regiões do Chile foram classificadas como extremamente carentes de água, incluindo a capital, Santiago. Aí vamos para o país mais rico um pouco, né? Mais da metade das 20 regiões da Itália foi considerada sob estresse hídrico extremo, bem como 1/3 das 81 províncias da Turquia. E aí vai, é só procurar esses dados aí. Então, veja, pensem nisso. Tem outros números que vão assustar a gente, mas assim, acho que algumas coisas já bastam para mostrar que nós não estamos no caminho correto, né? Nós temos que ser mais racionais no uso, né? Essa aqui é uma notícia agora, ó, 16 de agosto de 2021, né? Pela primeira vez, né, há uma falta de água no maior reservatório dos Estados Unidos, o órgão oficial deles lá que está dizendo isso, ó. Quer dizer, escassez de água nessa Hoover Dam, aqui nesse lago, formado por essa barragem aqui chamada Hoover, que abastece 25 milhões de pessoas lá no oeste dos Estados Unidos e México também, né? Quer dizer, que dependem dessa água para viver, né? 16 de agosto. Pessoal, vamos acordar, ó. Para resumir, no planeta, no nosso mundo, né? Nós temos 7,6 bilhões de pessoas, mais ou menos, né? 2,3 bilhões vivem em áreas com escassez de água. Quer dizer, é muita coisa, né? 297 mil crianças menores de 5 anos morrem por problemas associados à falta de água, todo ano. É criminoso isso, não é triste só, né? E no Brasil, 54 milhões de pessoas vivem em áreas com escassez absoluta de água. Quer dizer, tem lá o mínimo para sobreviver, mas não tem condições de higiene, de conforto nenhuma, né? Então, olha, são números que assustam a gente, né? Agora, é para assustar mais ainda, vocês, pessoal, meus caros estudantes, né? Vocês vão dirigir esse país daqui a pouco, esse estado, os municípios desse estado, vocês vão estar em posições de comando. Se agora a gente não acordar para as coisas, vocês vão ter muita dificuldade, mais dificuldades ainda à frente, ó. Porque se nós temos aqui 7,6, 7,7 bilhões de pessoas no planeta hoje, em 2050, a estimativa é que são 2 bilhões de pessoas a mais. Em 2100 está 70 anos, 80 anos à frente, né? Muitos de vocês vão estar, com certeza, vivendo lá, né? Mais 1,3 bi, né? Quer dizer, se eu somar 2,3 que já vivem em áreas com escassez, com 2, só até 2050, são 4 bilhões de pessoas com problema de água no planeta, né? Quer dizer, o futuro está apontando para a guerra sobre a água, o preço da água ficar mais caro do que o combustível, se a gente não acordar. É isso? Então, vamos em frente. Bom, quem que consome mais água? Né? Esse slide, depois, para a gente fazer só um comentário. Ó. Isso aqui é no mundo, né? Isso aqui é daquela mesma fonte lá. 68% praticamente da água retirada dos mananciais é para irrigação. Eu falo, pô, mas então o pessoal da irrigação aí que tem que se preocupar com a água, né? Não, calma lá. Irrigação é para quê? Para produzir alimento. O mundo precisa de alimento, não precisa? Então é problema nosso também, quer dizer, não é só do irrigante. Né? Então, tecnologia tem que entrar na irrigação para reduzir a retirada de águas mananciais, enfim. A indústria 21, o uso doméstico 10, isso em termos mundiais. Depois nós vamos ver do Brasil. E a situação no Brasil? Será que preocupa ou não? Nós não somos um país rico de água? Ora, quando a gente fala de disponibilidade de água, a gente tem também que lembrar do seguinte aspecto, né? Tem que ter quantidade, né? Disponibilidade é quantidade de água num determinado local, numa região, e qualidade satisfatória para suprir a vida de quem vive por ali, tá certo?
Então, vamos ver algumas informações aí do Brasil, né? Olha que riqueza, né? Se a gente olhar as bacias hidrográficas, vamos pegar as águas superficiais primeiro, né? As águas que a gente enxerga na superfície. Então, se a gente for olhar aqui o país, nós temos grandes bacias, né, para efeito de gestão, de conhecimento dos recursos hídricos, né? Que é a bacia amazônica, riquíssima de água, enfim, aqui a nossa bacia do Paraná, né? Bacia aqui do Tocantins, a bacia do São Francisco, enfim, tem várias regiões hidrográficas, vamos pensar assim no Brasil, em termos de águas superficiais, algumas delas extremamente ricas em água, né? Como é o caso aqui da região amazônica, não é isso? Qual que é o problema aqui nosso já, questão de disponibilidade, né? Dessa água toda disponível que tem no Brasil, que é 13% da água doce do mundo, olha que riqueza, né? O problema é que 73% disso está lá na bacia amazônica, e lá só vive 5% da população. Enquanto 27% do total de água aqui do país, de superfície, está no resto do país, que atende 95% da população. Aí você começa a ver que quanto mais você vai diminuindo a região de análise, mais crítica a situação pode ficar. Em termos de qualidade da água, essa é uma fonte lá de várias. Tem a Agência Nacional de Águas, tem as agências reguladoras de vários estados, vários institutos aqui, né? E aqui são pontos de monitoramento, ó, da qualidade da água, esses pontinhos que existem numa rede nacional de controle de qualidade, né? A gente olha os verdinhos aqui, azulzinho, tem um monte de lugar que está bom, né? Lógico, não tem ninguém morando lá, ou pouca gente morando para muita água, né? Agora, quando a gente vem aqui para as regiões metropolitanas, aí já começa a ficar regular, ruim ou péssimo, em vários casos, né? Região de Curitiba, aqui São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, vamos ver, onde tem muita aglomeração, muita indústria, etc., a qualidade começa a piorar. Então, além da quantidade, nós temos que nos preocupar com a qualidade, né? Perfeito? Águas subterrâneas. Puxa, o Brasil é rico demais, né? É incrível. Nós precisamos aprender a gerir melhor o país, que daí nós vamos para frente. Mas o Brasil tem grandes aquíferos, né? Além de aquíferos menores espalhados ao longo do país aqui, como aqui no estado de São Paulo, tem vários outros aquíferos, mas tem dois que são enormes, né? São grandes reservatórios de água subterrânea, que a água está infiltrada na rocha, né? Esse grande aquífero da Amazônia, Alter do Chão, etc. E o aquífero Guarani, ó, uma extensão imensa dentro do nosso território, que passa por outros países aqui, mas uma grande área dentro do nosso território, né? Agora, a gente fala assim, nossa, mas então tem uma fartura de água aqui, não vamos nos preocupar, não, não. Calma lá, vocês viram que tem um monte de gente que não tem água, né? Aqui no Brasil, 50 e poucos milhões de pessoas em regime de escassez de água, e regiões com problema de qualidade da água também. E outra, aquíferos subterrâneos, né? Nas regiões onde esse aquífero é mais explorado, Ribeirão Preto é o caso típico aqui, né? O nível de água desses grandes reservatórios subterrâneos está caindo. Quer dizer, o reabastecimento, a recarga desses lençóis pelo regime de chuvas está ficando menor do que a quantidade de água extraída. Então, o nível de água desses lençóis está diminuindo. Então, tem que ter controle também. Não pode superexplorar como qualquer outro recurso natural, né? Agora, essas questões relativas a esses períodos de estiagem, desde 2014, né, que nós estamos aí. 2014 nós tivemos a maior crise hídrica antes dessa que pode ser agora. Não estou dizendo que será, mas as coisas estão bem complicadas, né? Nós dependemos muito do regime de chuvas, evidente, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, volumes totais de chuva nos períodos 2012 a 2017 foram abaixo da média. Recuperou um pouco em 2018 e muita redução em 2019. Veja, não estamos falando de 19 e 20 ainda, né? Se a gente olhar aqui seco, muito seco, extremamente seco, ó, os cor de abóbora, os vermelhos, os mais escuros aqui, ó, a classificação de chuvas é extremamente seco. Quer dizer, choveu muito menos em 2019 do que a média de chuvas que ocorria, que ocorreu, né, de 2002 a 2017. Onde que choveu bastante? Lá na Amazônia. Bom, mas lá já tem água disponível, não é isso?
Esse aqui é um outro número, ó. Esse é de 2021, acho, ó. Julho de 2021, tá vendo, ó, essa informação? Esse SPI aqui, na verdade, é o índice de precipitação, que padronizam, né? O INPE, etc., o Instituto Nacional de Pesquisas, né? Espaciais, que padroniza um índice lá. Correlaciona a situação das chuvas registradas em relação à média. O que é isso aqui? Chuvas nos últimos 24 meses, SPI 24, chuva nos últimos 48 meses. E onde está vermelho é que foi muito menor do que nas médias dos anos anteriores. Então, veja, ó, julho de 2021, 24 meses antes, choveu muito menos que a média, agora, e choveu muito menos do que nos últimos 48 meses, choveu muito menos do que a média histórica. Então, veja, tá complicado. Mais números aqui. Eu sempre digo, não dá para decorar nada, é só guardar o conceito, né? Ó, diferença percentual das vazões médias ocorridas em 2019. Quer dizer, onde está azulzinho, acima da média, onde está cor de abóbora aqui, abaixo da média. Quer dizer, são as vazões medidas nos rios, não é nem quantidade de chuva, é quantidade de água que está passando nos rios. Está tudo cor de abóbora aqui, ó. Tirando a região sul, lá, o Rio Grande do Sul, que está aqui embaixo, onde tem os rios, em 2019, tinham mais água do que a média dos anos anteriores, as médias até 2018, né? No restante do país, todos os rios com vazões menores, as grandes bacias hidrográficas com vazões menores do que as médias históricas, né? Olha esse dado aqui que preocupante. O Brasil está perdendo superfície de água desde o início dos anos 90. O que é superfície de água? Tudo com imagem de satélite, né? Fotografa o Brasil inteiro e vê a área das represas, a área dos rios, toda a área que aparece molhada na superfície aqui do nosso país, né? Então, lá em 1991, quer dizer, para cá são 19 anos, né? Tinha 19 milhões de hectares de superfície de água. Em 2020, 16. Perdeu quase 16% de superfície de água no nosso país. Olha que dado preocupante. Todos os biomas, quando a gente fala em bioma, agora as grandes regiões, né, de estudo para efeito de bioma, né, a Amazônia, a região da Caatinga, Mata Atlântica, os Pampas Gaúchos, o Pantanal Mato Grossense, o Cerrado, né, que é a nossa região onde está aqui, ó. Isso aqui são as reduções de superfície molhada de 1991 para cá. Aí você fala assim, mas vem cá, por que está acontecendo isso? São as mudanças climáticas, enfim, pode ser vários fatores, a gente conversa um pouco daqui a pouquinho, né? Bom, no Brasil não é tão diferente assim a questão de extração de água das bacias, né? Se a gente pegar a irrigação aqui, é 50% da água retirada, e para abastecimento animal, mais 8%, quer dizer, dá 57%, 58% aqui no agronegócio, vamos falar assim, né? Abastecimento urbano, 24%, indústria, 9,7%, enfim, a irrigação é o grande consumidor de água aqui também no nosso país. Começam a surgir problemas, né, pessoal? Isso aqui é uma informação, ó. Quando a gente fala que já algumas causas de algumas guerras, algumas divergências entre povos aí no mundo, também tem origem na água, não só religiosa, né? Por exemplo, lá no Oriente Médio, né? Lá tem muito pouca água, então a disputa fica muito grande, né? E outro, vamos lembrar o seguinte, né? A água não é usada só para esses usos aí, né? Se eu retiro água de um rio que é jusante ter uma usina hidrelétrica, eu prejudico a geração de energia, então começa a ter conflito. Se um país está jusante de outro, o país de cima começa a retirar muita água, de baixo fica sem. Não é isso? Então, aí no Brasil está começando a surgir conflito de uso da água também, ó, crescente de 2002 para cá. 2019, 489 conflitos de uso da água. Na região sudeste, 34% desses conflitos na região sudeste, onde a gente vive. Nordeste, onde tem menos água, mais conflito ainda, tá certo? Então, vamos em frente.
Isso que travou aqui? Não. Ó, estamos falando do Brasil. 51% dos municípios brasileiros decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública devido a seca e estiagem nesse intervalo de tempo, em 16 anos aqui. João, 2008. só para Opa, avisar, perdão. nós estamos ao vivo no YouTube agora, tá, pessoal? Avisem os colegas que não conseguiram entrar no canal do Unifacef, e a palestra está online, sendo transmitida ao vivo lá, tá bom? Perfeito. Podemos ir, João. Mais e Vamos em bora. frente. Vamos em frente. Então, pessoal, mais da metade dos municípios brasileiros já decretaram em algum momento emergência ou estado de calamidade pública nesse intervalo de tempo aqui no Brasil, ó. Afetando, ó, 22 milhões de pessoas em 2019, 43 milhões em 2018. Quer dizer, vamos. Essa aqui a fonte é a Agência Nacional de Águas, né? A crise hídrica no Brasil, ó, ela está acontecendo todo ano, meio de forma cíclica. Ela muda um pouco de região, às vezes, né? 2012 aqui no semiárido, e vai embora. Ó. 2014 na nossa região aqui no Sudeste, né? Paraíba do Sul. Só vai mudando de lugar, mas que ela vem acontecendo sistematicamente, tem, né? Se a gente olhar esse gráfico aqui, ó, não precisamos olhar os números, basta olhar as cores, né? São as grandes bacias hidrográficas aqui do Brasil, e o volume dos reservatórios, né, das grandes represas, em 2019 comparado com 2018. Quer dizer, tirando aqui o bacia do Tocantins-Araguaia, que aumentou um pouquinho o volume, todas as outras grandes regiões hídricas aqui do Brasil tiveram as represas com volume diminuído. Então, vamos lá. Alguns fatos de imprensa ou de artigos, etc., né? E a questão da água não é só uma questão de saúde pública, né? Ou de meio ambiente, é uma questão econômica também. 98% dos empresários, sai notícia de agora, hein? Acredito que haverá aumento no custo da energia, por conta da escassez hídrica. 52% dizem que haverá queda na competitividade das empresas. A crise hídrica no Brasil impacta o fluxo de commodities e pode afetar o mundo. O Brasil não é o celeiro do mundo, o Brasil não vem alimentando aí os diversos países do mundo com o nosso potente agronegócio, né, que é um espetáculo. Vem, só que para produzir precisa ter água, né? A planta não morre de sede também, como a gente, né? Isso pode prejudicar, inclusive, o comércio internacional e afetar a alimentação do mundo. Ó, com a permanência da estiagem, o governo do estado resolveu estender para todo o Paraná situação de emergência hídrica. Estado inteiro em emergência hídrica no Paraná. O Mar de Minas é o nosso aqui, o Lago de Furnas, né? Aqui do Rio Grande, etc. O Mar de Minas está secando. Em algumas regiões, o nível d'água desceu tanto que apareceram estruturas inundadas há 60 anos, mais de 60 anos. Pantanal enfrenta a maior seca em mais de 50 anos. Ó, Federação da Agricultura informou que de cada 10 lavouras de milho, 6 estão em condições ruins. Olha só o impacto da questão da água. Vamos lá. Outro impacto econômico. Essa aqui é um trecho da hidrovia Tietê-Paraná, né? Essa hidrovia é 2,4 mil quilômetros, 2.400 quilômetros de extensão, que faz o transporte enfim, dos cereais, dos grãos, etc., produzidos no Mato Grosso, Paraná, etc., por via hídrica, até chegar num determinado ponto que isso é feito o transbordo e vai lá para o Porto de Santos para ser exportado. E não está conseguindo operar direito, paralisou 90% das embarcações, mandando gente embora, porque o nível da água baixou demais, os barcos não conseguem mais navegar. Essa aqui é uma imagem lá do sistema Cantareiro, que abastece São Paulo. Esse é um ser humano aqui e o nível da água com a régua aqui na represa, né? Né? Ao menos 53 municípios de 5 estados estão racionando água em razão da maior da seca histórica registrada esse ano. Aí tem os vários estados, aqui vamos pegar São Paulo, Itu, Bauru, Salto, São José do Rio Preto, Santa Fé do Sul, Catanduva, e vai por aí fora, Paraná, Curitiba, etc. Né? Mato Grosso, a Corumbá, né? Está lá no Pantanal Mato Grossense, está racionando água. Olha só. Curitiba, de novo. Ó.
Olha só, quando ele foi daquela imagem lá, R$ 20 o litro de água, sistema mais restritivo de rodízio de água em Curitiba começa nessa quarta-feira, dia 11. Isso aqui é a notícia do dia 11 de agosto. Ó. Modelo prevê que moradores ficam 1,5 dia sem água e 1 dia e meio com água. Confira a tabela. Isso aqui é Uberaba. Notícia de 20 de agosto. O município proibiu regra de jardim, lavagem, etc. Veja o valor da multa e como fazer denúncias. Quer dizer, Uberaba entra em emergência de desabastecimento e vai multar quem desperdiçar água. Olha como o negócio é genérico, né? E nós aqui? E Franca? Vamos lá. Vamos ver um pouquinho de Franca. Primeiro mapa do estado de São Paulo, Franca está por aqui, né? No nordeste do estado, não é isso? Isso aqui é uma classificação lá do Comitê de Bacia, do Comitê de Bacia Hidrográfica, né? Sistema de recursos hídricos aqui do estado de São Paulo. E nós estamos nesse escurinho aqui no mapa, né? Nessa região mais escura. Disponibilidade de água crítica. Quer dizer, e não é para esse ano esse mapa aqui. Nós já estamos localizados numa região do estado considerado crítica em termos de disponibilidade de água. Vamos lembrar que aqui é a faixa, o eixo da Anhanguera, aqui da rodovia Anhanguera, é o mais rico do estado, né? Depois ainda que nem aqui São Carlos, para cá, etc. Não é isso? E nós aqui, Franca, ó. Franca tem uma situação peculiar, ó, se a gente for olhar, né? Franca é o quinto município mais alto, o sexto município mais alto do estado de São Paulo. Quase 1.000 metros de altitude aqui, não é isso? Tem lugares da cidade que tem mais de 1.000 metros, né? Outros menos, né? O problema é o seguinte, ó, se considerar da população, que é praticamente 360 mil habitantes, 358, por aí Franca é o município mais alto do estado. E os outros aqui são menores, né? Os que estão em altitude maior têm população muito menor do que Franca. Pedregulho, Divinolândia, Pedra Bela, tudo município pequeno. Campo Jordão um pouquinho maior, mas ainda assim bem menor que Franca. Quer dizer, considerada a população, Franca é o sexto município mais alto. Mas se a gente pegar aqui esse gráfico aqui, ó, partindo lá do mar, em Santos, a gente sobe a Serra do Mar, chega lá em São Paulo, e isso aqui é tudo pela rodovia Anhanguera. Saindo lá de São Paulo, Campinas, Americana, Limeira, e aqui são as altitudes. Ó. Santa Rita, Cravinhos, desce em Ribeirão Preto, lá que é cota 550, por aí. Depois sobe, estamos aqui nós, Franca, perto de 1.000. É uma maravilha, né? Mas, em termos de água, é complicado. Ó. Por que é complicado, né, pessoal? Porque nós somos num divisor de bacias, que a gente chama. Ó. Se a gente olhar essas linhas azuis aqui, ó, não tem nenhum rio que passa em Franca. Eles nascem em Franca, né? E correm para longe de Franca. Então, nós só temos aqui, ó, tá vendo aqui? Ribeirão do Salgado, Bom Jardim, Córrego dos Bagres, os Ribeirão do Onça, Pouso Alegre, que vai lá tudo para o Canoas, Macaúbas, etc. Todos os rios fogem de Franca. Aqui só tem corguinho, vamos chamar assim, né? Pequenas nascentes de água que passam aqui na cidade. Tudo isso é complicador. População grande, altitude elevada, topografia fazendo os rios ir embora, né? E aí, falando de chuvas, olha que situação nós estamos esse ano. Essa aqui é a quantidade de chuva em milímetros, né, que é como a gente mede, no período chuvoso do ano, de outubro a março. Né? Outubro a março, outubro começa as chuvas e normalmente as chuvas com intensidade boa, né? Vão até março mais ou menos. Então, se eu pegar aqui, ó, a média ao longo desde 2010, 2011 até agora é 1.360. Agora vamos pegar as chuvas nesse período úmido aqui, ó. 2014, ó, quer dizer, o período úmido de 2013 e 2014, que nós tivemos uma enorme de uma crise hídrica no estado inteiro, inclusive em Franca, 952 milímetros. Depois melhorou, etc. Olha 2020, 2021, quer dizer, outubro de 2020 a março de 2021. A média nesse período deveria ser 1.300 milímetros de chuva, e foi 824, menos do que em 2013 e 2014. Franca, para vocês terem uma noção, né, uma imagem do Google, essa cidade de Franca, o abastecimento da cidade hoje é feito aqui a partir do Rio Canoas e do Ribeirão Pouso Alegre. Esse é o maior manancial, né? Joga água no tratamento aqui e distribui para a cidade.
Esse aqui é o sistema novo que está sendo construído, mas que não fica pronto esse ano, né? Em 2022, é a expectativa que ele seja concluído. Tá bom? E agora vamos olhar a situação de hoje. Ó. Então, esse o Rio Canoas, córrego Pouso Alegre, tem 2 poços em Restinga, que a gente reverte a água para você ser franca também. 2 poços de vazões boas até, né? Mas o Rio Canoas representa 79% do abastecimento da cidade e o Pouso Alegre 17%. Então vamos ver as vazões desses rios ao longo dos anos. Em 31 de julho de cada um desses anos, sempre na mesma data. 2.000, 2.000, 1.700, 1.600, 2.000, 1.500, uma média de 1.800 litros de água por segundo no dia 31 de julho de todos esses anos. Nesse ano, particularmente, está 983 a vazão lá no dia 31 de julho. O Pouso Alegre, cuja média seria 316, está com 4 vezes menos água do que a média. Ó, isso aqui está com metade, mais ou menos, da vazão que deveria estar ocorrendo, e o Pouso Alegre, 1/4, mais ou menos. Né? Esse seria o ponto de captação de água para a cidade lá do Rio Canoas quando está chovendo bem. E isso é a imagem quando não está chovendo nada, como agora, mais ou menos. Né? Essa é uma imagem de 2014, do mesmo local. Aqui está aquela barragemzinha, né? Uma imagem de jornal, né? Sem nenhuma água vertendo. Esse é mais ou menos o que está hoje. Isso é quando chove. A situação de Franca é essa. Se der tempo, eu mostro no finalzinho uma notícia que eu recebi agora no WhatsApp, para vocês verem como... Mas para a gente não perder aqui o link. Né? E as mudanças climáticas preocupam, né? O título desse bloco. Isso aqui não é imagem do Brasil, isso aqui é imagem lá da Alemanha, né? Uma cidade cuja imagem aérea era essa aqui, né? Que tinha um riozinho que passava aqui, né? E que virou isso por excesso de chuva, né? Não por falta. Esse ano agora, né? A gente começa a ficar complicado as coisas, né? Frio no Brasil, calor no Canadá. Nós vimos que caiu neve num monte de cidade lá no Rio Grande do Sul esse ano. E lá no Canadá, brincadeira, né? Quer dizer, no meio do ano, parecia filme de Natal lá nas Serras Gaúchas, né? 80 municípios tiveram uma nevasca, por pequena que fosse, né? Compensação lá no Canadá, chegou a 50 graus a temperatura. Coisa que a gente nunca imaginava, né? Parte da China viu o céu desabar. Olha só, em 2 dias caiu a chuva de um ano inteiro. O volume de chuva que deveria cair espalhado ao longo de um ano caiu em 2 dias, numa determinada região lá. Mais de 100 pessoas morreram na Alemanha depois que as fortes chuvas fizeram os rios transbordarem. Na Bélgica, 22 mortes. É só pesquisar que vai estar lotado desses números aí, né? Aí a gente se pergunta, né? Essa notícia é de agora, né? O relatório lá do IPCC, né? O painel governamental de mudanças climáticas, 9 de agosto. Estão dizendo o seguinte: mudanças climáticas têm impactos irreversíveis, quer dizer, eles já estão dizendo que não dá para dar um passo atrás mais. Se perguntarem assim, você acha que é isso mesmo? Eu falo, quando eu olho para essa esferazinha andando no espaço lá, eu acho que tem um punhado de fatores que podem interferir no nosso clima. Acho isso também. Mas eu não posso desacreditar um conjunto de pesquisadores de 195 países simplesmente com achismo meu. E, no mínimo, vamos dizer assim, deixar de poluir essa camada onde a gente respira já faz uma enorme diferença, né? Não importa se é só isso que está gerando, vamos dizer, o aquecimento global, né? Essas gases que a gente lança nos nossos processos produtivos, aí, locomoção, etc. Não importa muito. Se a gente deixar de poluir a atmosfera, nós vamos respirar um ar melhor e, eventualmente, está contribuindo aqui com as mudanças, evitando as mudanças climáticas. Né? A professora Melissa já falou um pouco dos objetivos do desenvolvimento sustentável, mas vou destacar um só, já que a gente está falando de água, né? Veja, quando a gente mostra esse painel aqui com 17 objetivos, né, que os países resolveram que são importantes,
A gente volta lá naquele slide que eu falei do que é progresso e que é comparado só com desenvolvimento econômico, né? Quer dizer, cuidar desses objetivos, que é cuidar do progresso, do desenvolvimento humano, de dar qualidade de vida para as pessoas, né? Quer dizer, esse é um conjunto de objetivos que atenderia a esse grande objetivo, né? Enfim, pessoal, melhor cuidar enquanto a gente não pode viver em outros locais, não é isso? Eu penso exatamente dessa maneira. Antes de passar, eu vou falar não sobre o desafio propriamente, Melissa, são 3 slides aqui. O desafio da professora Melissa, que vai cuidar aí com vocês, né? Mas eu queria falar um pouquinho de algumas coisas que todos vocês já sabem, mas, por favor, façam, né? Quer dizer, quem é de Franca, usa com consciência. Franca e região, você tem vários estudantes, colegas que moram em cidades vizinhas que têm o mesmo problema. Quer dizer, economize água, né? Tome banhos mais curtos, fecha a torneira para escovar o dente, né? Fecha a torneira e saboar a louça, quer dizer, não custa nada fazer isso, ó. Só lava a roupa na máquina quando a máquina estiver cheia. Não deixa ficar vazando água, né? Cuida dos vazamentos. Utilize menos água nas descargas. Olha só, uma descarga mal dada, ela pode gastar aí 12 litros de água, por exemplo. Dá para dar uma descarga bem dada com 5, 6 litros, vamos por metade, 6 litros de água, vai. Dá para dar com menos, mas 6 litros de água. Se eu economizar 6 litros cada descarga, se eu der, é pouco, hein? Eu vou falar, 10 descargas por dia numa casa. 10, né? São 300 descargas por mês. Vezes 6 litros que eu economizei, deu 1.800 litros de água economizados só na descarga. Então, faz diferença, pessoal. Quer dizer, a gente olhar com atenção nessas coisas faz muita diferença. Para a gente não ficar se olhando aí no espelho aparecendo uma imagem como essa, né? Quer dizer, ficar desperdiçando água, a gente devia enxergar essa imagem aí no espelho. Porque além a gente de gastar um recurso natural à toa, nós estamos gastando dinheiro também, não esqueça disso, né? Quando a gente, é um produto que a gente paga pelo que a gente consome. Então, vamos tentar economizar água. Antes de encerrar, vou ver se consigo abrir o WhatsApp aqui com essa. Vocês verem que não é só dado teórico. Vou tentar abrir aqui. Só um minutinho, por favor. Pode ser que demore um pouco aqui, porque não está aberto o meu WhatsApp, mas eu vou conseguir. É que veio uma mensagem do Conselho Municipal do Meio Ambiente, que eu faço parte. E essa mensagem, vamos achar aqui. Condemo. Vocês não falaram que eu estava mentindo. 19h33 chegou essa mensagem aqui. Hein? E isso aqui, ó. Opa, deixa eu salvar aqui, peraí. Deixa eu salvar aqui na área de trabalho. É mais fácil. E aí eu vou tentar compartilhar aqui com vocês. Vai, peraí. O que eu aprontei aqui? Stop share aqui. Só um instantinho. Vai que dentro que eu pus aqui o negócio, né? Acho que aqui eu consigo abrir. Vai. Ah, esse aqui, ó. Mas como é que eu faço aqui? O que eu aprontei? Eu salvei. Só um minutinho, pessoal. Às vezes eu me perco aqui, mas já estou encerrando minha parte aqui, né? Tranquilo, João. Pode ir com calma. Será que é isso aqui? Não é. Vou tentar salvar de novo. Só um minuto. Vamos lá. Trabalho, não é possível. Ah, tem que abrir primeiro. Por isso que eu não estou conseguindo. Ah, eu tenho que abrir ele aqui, ó. Por isso que eu não. Posso parar a transmissão? Não. Está acabando? Ah, Não, desculpa. não, ainda não, Fúvia. Tá, Não, vocês me não. mandam aqui no WhatsApp porque eu estou na outra reunião, tá? E eu pus vocês no mudo, eu não escuto. Pronto, Tá consegui bom. aqui, pessoal. Vê se vocês estão conseguindo enxergar aqui esse mapinha, Sim, que chegou agora há muito pouco tempo.
Isso aqui é o calendário do rodízio de água na cidade de Franca, que infelizmente vai começar a acontecer. Quer dizer, essas cores aqui, felizmente, veja, nós não somos uma cidade pequena, nós somos uma cidade grande. Felizmente, o sistema de distribuição ele é todo setorizado, né, com válvulas, equipamentos de medição, etc., que permitem isolar partes da cidade, algumas receberem, outras não, de uma maneira correta. Senão, só as partes baixas da cidade receberiam água, né, onde ia acabar por último, não é isso? Então, aqui, ó, pelo que eu estou vendo aqui, por exemplo, a cor de abóbora aqui, ó, ela vai ficar um dia sem água e 3 com. Depois ela volta a não ter água. Depois fica 3 dias com. Tá vendo? Verdinho, mesma coisa. Um dia com água, um dia sem água, 3 dias com água na residência. Isso é de hoje, eu não sei. Deixa eu ver aqui se eu consigo ampliar esse negócio aqui. Deixa eu ver quando que começa. Setembro, quinta-feira, dia 2. Então, quem está no bloco 1 aqui, ó, lógico, quem tem caixa d'água em casa, né, reservatório domiciliar, vai sentir menos, não vai ter água da rua. Mas, assim, é obrigatório, vamos dizer, divulgar isso para a população, para que todo mundo fale, opa, espera aí, amanhã eu vou ter problema de água aqui na minha casa. Então, veja, agora vamos encerrar mesmo aqui, senão a professora Melissa me mata aqui. Não, não mato, não. Só para falar o meu muito obrigado aqui e pedir para vocês todos, pessoal, em primeiro lugar, enfim, desculpa pela simplicidade da apresentação. Segundo, olhem com atenção. Não precisa decorar nenhum número que está em slide, não é essa a ideia. A ideia é aquela parte do começo lá que vocês tomem consciência de onde é que vocês vivem, de que recurso nós dispomos para viver, né? E das situações críticas que nós já estamos vivenciando. Não é amanhã, não é depois, é hoje que está acontecendo isso, né? E tende a piorar, porque vai ter muito mais gente. Tem muita gente que ainda não tem água e tem muita gente que vai nascer, que precisa de água. E não é só de água, né? Precisa dos outros recursos naturais também. Então, pensem nisso, vocês vão ser aí os futuros dirigentes aí das cidades, estados e do nosso país. Espero que vocês tenham mais sucesso do que a minha geração teve em deixar chegar, eventualmente, em condições ruins em muitos locais. Tá bom? Então, eu paro por aqui, muito obrigado e fico à disposição aí de vocês. Muito bem, professor João, muito obrigado aí pela sua fala, né? Muito importante, o momento exige, né, que a gente tenha uma atenção redobrada para essa questão hídrica. Vocês todos, alunos do Unifacef, são multiplicadores de informação, tanto junto aos seus familiares, aos seus colegas, aos seus companheiros de trabalho, nas suas empresas. Então, eu conto com todos vocês fazendo a sua parte. Aqueles que perderam o começo da palestra, ela na íntegra está sendo gravada, vai ser disponibilizada, a gente tem um espaço no nosso site, em que tem lá extensão, Semana Verde, Semana da Responsabilidade Social, e lá vai ser disponibilizada a íntegra da palestra. Podem compartilhar o link com as pessoas do círculo de vocês, é importante, façam essa mensagem circular, quanto mais, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, que o professor João acabou de falar, né? Nós vamos vivenciar aí um rodízio de água. Então, quanto mais pessoas conscientes, mais importante é a nossa atuação. Então, a nossa fala aqui do Unifacef não é uma fala só teórica, a gente quer propor para vocês também uma atitude prática em suas casas, e por isso a ideia do desafio, né? Então, antes de eu falar sobre o desafio, eu agradeço muito ao professor Comparini, abro aí, se alguém quer fazer alguma pergunta de maneira pontual, querem colocar no chat, alguma pergunta, querem abrir o áudio.
Bom, o professor Comparini, ele se coloca à disposição de todos vocês para eventuais dúvidas aí que tenham. Então, nós vamos para o desafio. Eu conto com o apoio aí da professora Flávia, vou compartilhar alguns slides, tá bom, com vocês, para que eu peço que quem tiver de host aí, é o Marlon ou é a Fúvia? Que eu preciso compartilhar os slides. Melissa, Oi. só lembrando que eles vão ter um formulário de presença aqui para eles preencherem, né? No final, a gente vai disponibilizar aqui no chat, né? Isso. Por conta de certificados também. Isso, pessoal. Então, antes de qualquer coisa, nós vamos disponibilizar o formulário. Eu aviso vocês a hora que estiver no chat, porque ele tem o prazo ali para vocês preencherem por questões de certificação. Mas antes disso, eu vou falar aí sobre o desafio, tá bom? Deixa eu só ver, eu ainda não tenho a opção. Será que é a Fúvia que está com o host? Vou falar com ela aqui, tentar. Melissa. Oi, pode falar. Posso fazer uma pergunta? Lógico. Ah, justo. Boa noite, todo mundo, tudo certo? Tudo. Eu até compartilhei uma informação aqui e eu gostaria de saber qual que é o posicionamento do senhor sobre isso. O Fundo das Nações Unidas levantou que 70% da água utilizada no mundo é para agricultura. E aqui no Brasil esse número some 2%, que é um pouco acima da média mundial, que é 72%. E eu gostaria de saber sobre o posicionamento do senhor sobre isso. O que o senhor acha que nós podemos fazer para usar menos água potável na agricultura? Então, obrigado, Léo. Eu penso o seguinte, ó, os números, vamos dizer, não importa muito, quer dizer, não importa muito não, a dimensão deles é enorme, né? Muita água, né? Eu estou falando assim, por exemplo, o número da Agência Nacional de Água aqui para o Brasil é que na agricultura é próximo de 50% e mais a pecuária dá mais uns 9% aí, vai 59% da água retirada dos rios, tá? Mas não importa, se é 70, 60 é muita coisa, tá? O que eu penso é o seguinte, vamos dizer, tem muito uso, não vou dizer inadequado, muito uso que não é racional da água. Quer dizer, tem muito processo de irrigação que é o seguinte, está desperdiçando água. Vamos dizer, né? As técnicas de irrigação evoluíram muito. Tanto evoluíram que você pega lá o estado de Israel. É a coisa mais incrível, né? Israel está no deserto. Tem lá o Rio Jordão e deve ter lá, depois do Rio Jordão, deve ter uns córregos menor do que esse do Bagres nosso aqui só. Viu? Eu não conheço lá, mas é muito pouca água. No entanto, eles desenvolveram técnicas de irrigação super monitoradas, controladas, para dosar a quantidade de água que a planta precisa. Eles produzem verdura, fruta, exporta fruta. Quer dizer, como é que você tem um país que está no deserto e exporta fruta? Né? Com tão pouca água que eles têm. Quer dizer, a tecnologia, aliada à consciência, aliada aos mecanismos de controle, porque, veja, de quem que é a água? A água é de todos nós. A água, vamos dizer, nenhum proprietário rural é dono da nascente que ele tem dentro da terra dele. A água é bem comum. Ela está classificada em bem comum. De tão importante que ela é de todos, né? O que tem é o seguinte, que é aliar uso racional pelo próprio agricultor, vamos pensar assim, o produtor rural, usando tecnologia. Tem que ter, evidentemente, mecanismo de controle governamental, porque quando você tem um bem que é comum, a única forma de controlar isso é através de governo, de alguma agência governamental. Tem que ter também, porque não tem como. Assim, olha, o que tem de irrigação clandestina, você não faz ideia. O que tem de poço para extrair água subterrânea, não só em área rural, em área urbana, que não é regularizado, que ninguém sabe quanto que está tirando de água do lençol subterrâneo, é uma imensidão. No próprio estado de São Paulo, que é um estado que tem uma agência de controle disso a mais estruturada do Brasil. Quer dizer, então, quando a gente fala... outra coisa, indo lá para a tua pergunta, né, da questão da agricultura, etc.
o mundo tem que produzir alimento também, não tem jeito. Porque como é que faz? Todo mundo tem que se alimentar. Então, veja, é só a tecnologia, a ciência, o conhecimento, etc., que vai levar a gente, num futuro, que eu espero que não seja muito distante, a ter um uso racional da água. Quer dizer, usar aquilo que é necessário e não desperdiçar nada. Não desperdiçar nada. Para abastecimento público, a mesma coisa, né? E, às vezes, você consegue fazer essa regulação no preço. Eu não sei se eu posso esticar um pouquinho nessa resposta, mas... Rodrigo Ribeiro, fecha o microfone, por favor. É boa. Eu vou ficar só um minutinho na resposta aqui, ó, para dizer o seguinte, ó. O Estado de São Paulo já tem uma legislação de cobrança pelo uso da água. Não é a cobrança da água distribuída pela Sabesp. Qualquer indústria, agricultor ou companhia de abastecimento da cidade, como a Sabesp, que fizer uma captação de água, ela paga lá alguns centavos para cada 1.000 litros de água que é extraída daquele rio ou de um poço de lençol subterrâneo. Só que o seguinte, tem muita gente clandestina. Se, vamos dizer, começar a ter falta de água sistemática, a tendência é que esses preços subam mais. E aí aquele slide lá que está o cara lá, R$ 20 o litro, não é de gasolina, é de água, daqui a pouco começa a virar verdade, viu, Léo? Então, tem que racionalizar o uso, para não ter que racionar o uso, entendeu? Usando tecnologia, conhecimento, fiscalização, etc. E na agricultura, a mesma coisa, tem muita técnica que usa muito menos água. Aqui o pessoal mete o pau, vamos dizer, tá, manda quanto a bomba puxar, manda lá. Não sabe nem se é muito ou pouca água que está indo. Em geral, né? Lógico que tem gente que cuida melhor, né? Não é todo mundo ali dentro. Justo, obrigado. Obrigado, João. Bom, pessoal, agora eu consigo, sim, compartilhar o desafio com vocês. Eu peço a ajuda da professora Flávia, né? Então, nós chamamos esse desafio Poupe Água e Esbanje Consciência. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aí o pessoal do nosso marketing, do Unifacef, os nossos estudantes que trabalham no departamento de marketing, eles que nos ajudaram a criar esse slogan aí, Poupe Água, Esbanje Consciência. E nós idealizamos aqui, junto até ao professor João Comparini, esse desafio. A primeira etapa do desafio, pessoal, nós vamos disponibilizar inscrições até dia 10 de setembro, tá? Então, aqui esse comecinho foi aquela minha fala, né? O objetivo hoje da nossa Semana Verde, Semana da Responsabilidade Social, é despertar essa consciência ambiental, mas principalmente vocês atuarem como multiplicadores de boas práticas nos seus círculos familiares e profissionais, tá? Então, nessa primeira etapa do desafio, até dia 10/9, vocês deverão preencher um Google Forms, que nós vamos compartilhar hoje aqui também no chat. Depois da presença, a gente coloca o Google Forms do desafio. Mas ele também é encontrado no link da Semana da Responsabilidade Social, tá? Esse é o Google Forms que dá direito a você participar desse nosso desafio. O que tem lá nesse Google Forms? Você tem que trazer algumas informações, tipo seu nome, seu código, qual curso que você participa, e nós estamos pedindo para que você dê um upload numa conta de água do mês de julho, porque nessa conta de água do mês de julho, ela mostra para nós o seu consumo de janeiro a junho, tá? Então, aqui está explicado, né? De julho, na verdade, ela foi emitida em julho e ela vai mostrar esse consumo aí para a gente entender como é que funciona o consumo da sua casa. Depois disso, hoje, na fala do professor João, né? Principalmente ao final, nos últimos slides, e tudo isso está gravado e vai ser disponibilizado a todos vocês, ele nos orientou algumas práticas simples
que podemos fazer na nossa casa para economizar água, né? Então, no dia 25/10, é a nossa segunda etapa, nós vamos também disponibilizar outro Google Forms para vocês, também vai estar lá no link da Semana da Responsabilidade Social, e vocês vão preencher novas informações e vão nos trazer a conta do mês de setembro. Muitas vezes, essa conta do mês de setembro, dependendo da leitura, vocês vão ter que nos informar aí 2 contas, né? Então, a gente precisa saber qual foi o consumo de água de vocês de setembro de 2021. Por isso que nós estamos dando prazo até 25/10 para vocês nos informarem. Lá no link da Semana da Responsabilidade Social, isso vai estar tudo claro, tá, para vocês, e maiores dúvidas, também vocês podem entrar em contato conosco, eu vou colocar o nosso e-mail aqui para vocês tirarem essas dúvidas. E aí, a pergunta, né, que vocês me fizeram logo no início, né, o que eu vou ganhar, né? Então, nós estamos, hoje, vocês já fizeram jus, todos aqueles que foram nossos ouvintes aqui, já fazem jus ao certificado de ouvintes da Semana Verde, da palestra online, tá? Mas quem entrar na atividade de extensão, aí nós estamos propondo uma atividade prática, desafio. Tô na mesma pegada, hein? Mas não vai vendo. Pessoal, tem gente com o áudio aberto. É uma participação de atividade de extensão, de fato, nós vamos certificar todo mundo que entrar no desafio, tá? Que fizer a primeira etapa e a segunda, óbvio, né? Então, de participação do desafio, vocês terão um certificado de extensão, e aqueles 5 alunos que tiverem o comportamento de maior economia no período analisado, além do certificado de ganhador aí, de melhor... de aluno com a melhor economia, nós vamos divulgar isso no site, etc. Nós vamos ter alguns mimos surpresa aí para vocês, tá? Mimos do Unifacef, eu sei que vocês não vão fazer isso por causa do mimo e nem por causa do certificado, porque vocês entenderam que o professor foi muito claro, né? Não tem um outro planeta para a gente viver, pessoal, a gente vive no planeta Terra e nós só temos ele. Então, não temos um planeta B para a gente vive aqui no planeta Terra. E a gente mora na cidade de Franca, que estamos com problema de água. Então, se a gente não trabalhar a questão de racionar o uso da água, né, vai fazer falta a nossa água. E nós também vamos certificar aí 5 alunos que já possuem o comportamento de economia de água. Então, nós também, por meio de uma análise, nós também vamos tentar identificar aí quem são esses 5 alunos, lógico que nós vamos divulgar tudo para vocês, como que isso vai ser feito. Então, aqueles alunos que quiserem participar do desafio, é só preencher o Google Forms, que nós vamos oportunizar na sequência, então serão 2 Google Forms hoje, um da presença e outro do desafio. Ah, e aquele meu colega que não participou da palestra, um colega que, enfim, ou estuda na manhã, não participou hoje, ele pode participar? Sim, qualquer estudante do Unifacef, o link vai estar lá na Semana da Responsabilidade Social, no nosso site, é só você procurar na barra de extensão, procurar no nosso site, mas vou pedir para o nosso marketing fazer uma notícia da palestra de hoje, remetendo a esses links para vocês acharem rapidamente o link da palestra, o link do Forms, tá? Vai ficar fácil para todo mundo encontrar, tá bom? E aí nós vamos divulgar em novembro de 2021 quem foram os nossos alunos aí, os nossos estudantes, os 5 que tiveram o comportamento de mais economia em setembro e os 5 que já têm um comportamento de economia em suas casas. Tá bom? Eu agradeço muito a participação de todos. Aqui eu coloco o nosso e-mail, o meu e da professora Flávia, colocamos a extensão do Gmail, o nosso e-mail do Unifacef está migrando para o e-mail do Gmail também, então nós estamos com um pouco de dificuldade no momento atual de pegar as mensagens, às vezes, do @facef, por isso que eu estou colocando o melissafcb@gmail.com e a professora Flávia é flaviahdd@gmail.com, que são e-mails que a gente está sempre, que eles estão ativos e nós estamos
aí podendo responder as dúvidas de vocês, tá? Eu abro a palavra aí para a professora Flávia, se quiser falar mais alguma coisa, e agradeço. Sim. Tá bom, eu queria agradecer ao João, né, por mais uma vez compartilhar um pouquinho do vasto conhecimento dele com a gente, né? O João é uma sumidade para nós e sempre é bom estar ouvindo, né, o João. Agradeço muito. A gente teve algumas mensagens aqui perguntando sobre os certificados. Vocês terão o certificado da palestra, tá? Os que assistiram. Os que não participarem do desafio não receberão, né, o certificado do desafio, só da palestra, tá? E mesmo que você more em outra cidade, não tem problema, pode fazer o desafio lá, né? Não vai receber da mesma forma, tá bom? E a gente vai disponibilizar, então, o link das presenças, né? E eu acho que, para eu fechar a minha fala aqui, eu acho que agora nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Nós não podemos dizer que desconhecemos a situação em que vivemos, né? Essa crise hídrica que estamos vivendo, e tivemos oportunidade de receber muitas orientações a esse respeito, e devemos fazer agora a nossa parte, multiplicando essas informações, né? E contribuindo, né? Especialmente com a nossa cidade, né? E torcer para chover bastante e que aí vocês possam também guardar a água da chuva, porque ela serve para lavar as nossas calçadas, né? Ela serve para uso externo, né? E os engenheiros, João, para fechar, pensar nas próximas construções, fazer os seus reservatórios de água da chuva, né? Que vai ajudar muito, né? E muito obrigada, tá? A gente já posta aqui, então, os 2 links. Você posta, Melissa? Quer que eu... Vou postar. Ó, pessoal, o primeiro aqui, ó, que eu coloquei agora no chat. Opa, desculpa, eu coloquei direto para a Fúvia. Desculpa, peraí que eu coloquei errado aqui. Peraí, para everyone. Desculpa. Aqui, ó, o primeiro formulário, esse que eu estou colocando, é o registro da presença, tá? Então, eu até coloquei para ser disponibilizado no chat, né? E agora, na sequência, eu vou colocar o outro forms, que é a inscrição do desafio, tá? Então, vou colocar ele separado. Lembrando que a inscrição do desafio, pessoal, pode ser até dia 10 de setembro, porque o que a gente precisa é aquela conta de julho. Então, às vezes, você vai tentar fazer agora, mas você precisa dar conta para dar o upload e finalizar esse forms, né? Então, talvez seja mais interessante você guardar o link aí com você e preencher ele com calma a hora que você acessar aí a sua conta para poder dar o upload, tá? Não, vou explicar novamente. Nós teremos certificados de 2 naturezas. Para a palestra hoje, é esse forms primeiro que nós colocamos. Então, é um certificado de participação na palestra online, tá bom? Então, você pode preencher o Google Forms, o primeiro que eu coloquei aí, do registro da presença. Todos vocês que participaram, as 550, 60 pessoas quase que participaram da palestra, fazem jus a esse certificado, tá bom? Agora, para o desafio, desde que preencham, né? Porque senão como é que nós vamos saber, né? Então, já preencham agora, porque ele tem validade aí. Não dá para preencher amanhã, tem que preencher agora e rapidamente, tá bom? É igual do fórum que ele vence, tá certo? Depois, pessoal, para quem for participar do desafio, só de participar da primeira e da segunda etapa, ou seja, olha, eu estou motivado a economizar água na minha casa, vou fazer o primeiro cadastro, vou fazer o segundo cadastro, a gente já percebe que vocês fazem jus aí um certificado de extensão, certo? Então, também que é um segundo certificado. E aqueles que tiverem, né, dentre todos que estiverem participando do desafio, que tiverem o melhor comportamento de economia de água, além do certificado de ganhador do desafio, nós vamos tirar foto, nós vamos colocar aqui em evidência nas nossas redes sociais, a gente também vai dar um mimo do Unifacef e
também conversar, né? Vocês vão contar aí o que vocês fizeram em termos de estratégia para economizar água neste mês de setembro, tá bom? Lembrando, Melissa, que uma ação social como essa também vai no currículo deles, e isso hoje é muito importante, né? Essas ações. Isso, pessoal, certificado de extensão ligado a essa ação social, e ainda nós estamos linkando aos ODSs da ONU, né? Tanto o 6 como o 12, isso vai fazer uma diferença. Nós vamos colocar todos esses termos no certificado, tanto da palestra, como o de extensão. Então, para todos vocês aqui que vão pleitear uma oportunidade de mercado de trabalho em grandes organizações, ou em algum, enfim, aí dependendo da carreira que vocês estão seguindo, né, vai fazer diferença ter essa linha lá que você participou desse desafio, dessa atividade de extensão, tá? Dada a relevância do momento, tenho certeza que isso vai fazer a diferença no currículo de vocês. Bom, eu agradeço o professor João Comparini, a gente fica aqui, caso alguém ainda tenha mais alguma dúvida sobre o desafio, agradeço aí a professora Fúvia, o professor Daniel, que estiveram aí no back-office nos ajudando, né? E, enfim, peço desculpas aí. E peço desculpas pelo acontecido, mas foi por uma boa causa, né? O professor Comparini aí ele já é artista de cinema, depois eu conto para vocês essa história. Boa noite, turma, tchau. Num outro momento, tá? Mas agora é um palestrante de projeção aí, tanto no YouTube quanto no Unipacef, causou aí essa aglomeração, e eu agradeço muito, foi muito pertinente a sua fala para nós hoje, tá bom? Muito obrigado, professor. Obrigada. Obrigado, Flávia, pela parceria, obrigado, Fúvia, pela ajuda, obrigado, Marlon, por ter ficado aí, obrigado, alunos aí, pela participação. Muito bom. Tchau, turma. Tchau, João. Obrigada. Tchau, pessoal. Até. Até. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado, João. Tchau.